think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful. Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God. He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. Praise His name. Oh, how glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Now with your hands up if we mean it. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I'll never forsake Therefore, she still was perseverant. Portanto, ela mesma assim foi perseverante. Then someone might said, the circle that you belong to in the society will laugh at you. Então, alguns podem ter dito, o círculo ao qual você pertence na sociedade irá de você. Laugh or no laugh, made her no difference. Com risada ou sem risada, não lhe fazia diferença. Something was inside of her. She still was perseverant. Algo estava dentro dela. Mesmo assim, ela foi perseverante. Some of them might have said, you'll be put out of your church. Alguns podem ter dito, você será expulsa da sua igreja. Put out or not put out. She was on her road. Something pulling her to Jesus. Expulsa ou não expulsa, ela estava a caminho. Alguma coisa a puxava para Jesus. There was nothing going to stand in her way. No hindrances. She was perseverant. Não havia nada que fosse ficar na frente dela, nenhum impedimento. Ela foi perseverante. Nothing stood in her way. Nada ficou na frente dela. Finally, she arrived where he was. Finalmente, ela chegou onde ele estava. Many people think just because you get where he's at, it's all over. That's wrong. Muita gente pensa, só porque chega-se onde ele está tudo resolvido. Isso está errado. He can come here in this building tonight and show himself alive after 2,000 years by the things that he promised to do in this day. Ele pode chegar aqui nesta edificação hoje à noite e mostrar-se vivo depois de 2.000 anos pelas coisas que ele prometeu fazer neste dia. He did last night. He does every night. He does everywhere. He proves that he's still alive. Ele fez ontem à noite. Ele faz toda noite. Faz em todo lugar. Prova que ele ainda está vivo. You can be in his presence, but that isn't it. No, sir. E você poderia estar em sua presença, mas não é isso. Não, senhor. Sometimes you meet difficult when you come into his presence. She did. Às vezes se depara com dificuldades quando você chega na presença dele. Ela deparou. When she arrived, then said Jesus, he was not sent to her race. Quando ela chegou, então disse Jesus que ele não foi enviado para a raça dela. The very one that she come believing in turned her down.
O próprio no qual ela veio crendo a rejeitou. This is a lesson. Isso é uma lição. The very one that she went through all these gates of sorrow and disappointment and everything to get there, but something pulsating inside of her, telling her to go. When she got there to him, he turned her down flat. O próprio que ela tinha passado por todos esses portões de sofrimento e decepção e tudo mais para chegar lá, através de algo que pulsava dentro dela, dizendo-lhe para ir. Quando lá chegou até ele a rejeitou sem justificativas. And besides that, he said her race was nothing but a bunch of dogs. E além disso, ele disse que a sua raça não passava de um bando de cães. It's not meet for me to take the children's bread and feed it to you dogs. Não me convém tirar o pão dos filhos e dá-lo a vocês, cães. What if he'd called the Pentecostals dogs? E se ele tivesse chamado os pentecostais de cães? I don't know what would have happened. Que coisa, não sei o que teria acontecido. What if he said Methodist dogs? Baptist dogs? My opinion, went back and told the pastor he was right after all. There wasn't nothing to this fella. E se ele tivesse dito cães metodistas, cães batistas? A minha opinião, voltou e contou para o pastor que ele estava certo, afinal de contas, que este indivíduo não estava com nada. But if you've got a hold and something's got a hold of you, it's going to be different. Mas se você se apoderou e algo se apoderou de você, vai ser diferente. I'm not sent to you, race of dogs. Not me to take the children's bread and give it to you. I'm not sent to you. Não fui enviado a vocês, raça de cães. Não me convém tirar o pão dos filhos de lá e dá-lo a vocês. Não fui enviado a vocês. Your revival's not, your company's not sponsoring this, and I'm not sent to you. O seu reavivamento não é, a sua companhia não está patrocinando isto. E eu não fui enviado a vocês. And it isn't meet for me to take my time upon you when you're nothing but dogs, and why should I waste my time on you? E não me convém gastar o meu tempo com vocês, quando não passam de cães. E por que desperdiçaria eu meu tempo com vocês? What a disappointment that would have been to a woman that didn't have faith, that wasn't determined. Que decepção se tivesse sido uma mulher que não tivesse fé, que não estivesse decidida. Oh, if the church could only see that. Oh, se a igreja pudesse tão somente ver isso. But still she held on. Mas mesmo assim ela ficou firme. She wasn't a hothouse plant that had to be baited. One of these kinds you have to spray all over, you don't keep the bugs off of it. Ela não era uma planta de estufa que tinha de ser mimada. Uma desses tipos que precisa ser toda pulverizada, você sabe, para os bichos ficarem longe dela. A good healthy plant, you don't have to spray it. Uma planta boa e saudável não precisa ser pulverizada. A good healthy plant, a bug can't get to it, it's full of health. Uma planta boa e saudável, o bicho não consegue prejudicá-la. Ela está cheia de saúde. And a good born again faith in God, a real genuine Holy Ghost faith, nothing's going to turn it down. E uma boa fé em Deus e nascida de novo, uma fé realmente genuína do Espírito Santo, nada vai rejeitá-la. You can't do it, it's persistent, it's going to the goal that God has promised to it. Não pode rejeitar, ela é persistente. Ela segue para a meta que Deus prometeu para ela. There's nothing going to turn it down. It's going anyhow. Não há nada que vá rejeitá-la. De qualquer jeito, ela segue. Yes, she wasn't a hybrid. Sim, ela não era híbrida. Today everything we got's hybrid. Hoje, tudo que temos é híbrido. You talk about hybrid corn, I see it out on the signs out here. Fala-se de milho híbrido. Vejo isso nos cartazes por aqui. It is no good. It's killing people. Não presta! Está matando gente. Look at Reader's Digest said if women keep on eating, what's going to happen? They won't have their babies no more than 20 years from now. They won't be able to give birth to the children. Veja, o Reader's Digest disse, se as mulheres continuarem comendo isso, o que vai acontecer? Elas não vão mais ter bebês daqui a 20 anos. Elas não poderão dar à luz seus filhos. It's breaking it down to cancer taking a hold. Está destruindo a ponto de câncer se enraizar. Oh, everything. The whole thing's worm-eaten. Oh, tudo. O negócio todo está comido por bicho. That certainly knocks scientific on evolution out. Isso certamente derruba o científico quanto à evolução. God said in the beginning, let every seed bring forth of its kind.
Deus disse no princípio que toda semente produza conforme a sua espécie. You take hybrid corn, hybrid it and plant that same seed next year, you got nothing. Você toma milho híbrido e o torna híbrido e o planta. Se você plantar essa mesma semente no ano que vem, você não consegue nada. You got a better looking grain, but you haven't got nothing. Você está com um grão mais bonito, mas você não tem nada. They've hybrid everything in the world. Tornaram tudo híbrido no mundo. You take a mule, or take a jack, and hybrid it to a mare, you get a mule, but that mule cannot breed back itself. Tome uma mula ou tome um jumento e cruze-o com uma égua, você consegue uma mula. Mas essa mula não pode se reproduzir. He's the ignorantest thing on earth. Ela é a coisa mais ignorante da terra. I've drove him all my life. He'll wait till the last dying minute to kick you. Eu tenho cavalgado nelas a vida toda aqui. Ela espera até a hora da morte para acertar-lhe um coice. He don't know nothing. You can't teach him nothing. Ela não sabe nada, não se consegue ensinar-lhe nada. You talk to him and just like a lot of so-called Christians with the ears sticking out, they don't even pray and don't know what they're praying about. Conversa-se com ela é justamente como uma porção de assim chamados cristãos, de orelha levantada, Eles zurram e nem sabem por que estão zurrando. Days of miracles is past, there is no such a thing. It's healing. Os dias de milagres já passaram, não existe nada de cura. But you take a nice, he don't know where he come from, he don't know who Papa or Mama is. Mas você pega um bom, ela não sabe de onde veio, ela não sabe quem é o pai ou a mãe dela. But a genuine, thoroughbred horse knows who his Papa was, who his Mama was, who his Grandpa, great-grandpa, great, all the way back, he knows where he come from. Mas um genuíno cavalo de sangue puro sabe quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu avô, bisavô, tataravô, até lá atrás. Ele sabe de onde veio. So does a genuine, born-again Christian know where he come from. Assim também um genuíno cristão que nasceu de novo sabe de onde veio. His origin wasn't with John Wesley, Luther, or somebody else. It began on the day of Pentecost when God himself came among his people. A sua origem não foi com João Wesley, Lutero ou alguma outra pessoa. Começou no dia de Pentecostes, quando o próprio Deus veio entre seu povo. And he is the Word made manifest. E ele é a palavra manifestada. You can tell him the Word and he'll say, Amen. Pode-se dizer-lhe a palavra e ele diz, Amém. The other say, I don't know about that. O outro diz, não sei não quanto a isso. See that donkey hybrid? Está vendo esse burro híbrido? He don't know where he's going, he don't know where he come from. He's in an awful shape. Veja, ele não sabe para onde vai, não sabe de onde veio. Ele está numa situação horrível. That woman wasn't that type. Aquela mulher não era desse tipo. She wasn't no hybrid plant. Ela não era planta híbrida. She got a hold of something. Ela tinha se apoderado de alguma coisa. You didn't have to baby her and spray her and say, now, darling, please, now let me beg you, you should come down. Não se precisava mimá-la e pulverizá-la e dizer, agora, querida, por favor, agora deixe-me implorar a você, você deveria vir. No, sir, nobody, everything trying to hinder. Não, senhor, ninguém. Tudo tentava impedi-la. A real Christian fights for his position. Um cristão de verdade luta pela posição dele. He has to stand alone, him and God, and he fights every inch of ground. But you don't have to baby him around. Ele tem que se levantar sozinho, ele é Deus. E ele luta a cada polegada do terreno, de modo que não se tem de mimá-lo. That's what's the matter with the Pentecostal church today. We got Pentecostal babies. It's just been sprinkled and sprayed with this and that and the other till it's run out to a bunch of hybrids. Esse que é o problema com a igreja pentecostal hoje. Temos bebês pentecostais que simplesmente foram borrifados e pulverizados com isto e aquilo mais, até que resultou num bando de híbridos. What we need today is a house cleaning from the pulpit all the way to the janitor. And starting over again. Get some genuine faith born into people. Yeah. O que precisamos hoje é de limpar a casa, desde o púlpito até o zelador, e começar outra vez e conseguir que um pouco de fé genuína nasça nas pessoas. Sim. No, she wasn't a hybrid as a so-called crop of believers is today. Não, ela não era híbrida, como uma geração de crentes só de nome é hoje. What did she do? She admitted he was right. O que ela fez? Ela admitiu que ele estava certo. The word and faith always admits the word is right. Amen. A palavra e a fé sempre admite que a palavra está certa. Amém.
If your faith don't punctuate every word of God's word with amen, there's something wrong with your experience. Se a sua fé não pontua toda a palavra da palavra de Deus com um amém, tem alguma coisa errada com a sua experiência. The Bible said He's the same yesterday and forever. If it don't say amen to that, then there's something wrong. A Bíblia disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você não disser amém a isso, então tem alguma coisa errada. Jesus said, the works that I do shall you do also. If it don't say amen to that, then there's something wrong. Jesus disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Se você não disser amém a isso, então tem alguma coisa errada. If it don't punctuate every word of God's promise with an amen, there's something wrong. Se não pontuar toda a palavra da promessa de Deus com um amém, tem alguma coisa errada. She admitted that He was right. Ela admitiu que ele estava certo. She admitted she wasn't nothing but a dog. Ela admitiu que não era mais que um cão. But she was after crumbs. Mas ela estava atrás de migalhas. Wouldn't be us. Oh, no. Não seria nós. Oh, não. We have to be set up on a seat, and if they don't minister to me the first night, I'll not go back the next night. Temos que ser colocados num assento e, se não ministrarem para mim na primeira noite, não volto na noite seguinte. Now see, what a difference she was. Agora veja, que diferença foi com ela. Put back, shoved out, put outside, whatever it was, she was determined. Colocada para trás, empurrada para fora, colocada fora, seja o que fosse, ela estava decidida. She was persistent, perseverant. Ela foi persistente, perseverante. Something on the inside her told her that she was going to get it regardless of how long she had to wait, what she had to go through. She'd get it anyhow. Algo dentro dela dizia-lhe que ela conseguiria aquilo, independente de quanto tempo tivesse que esperar, do que ela tivesse de sofrer. Mesmo assim, ela conseguiria. She was after the crumbs. She didn't want a full course dinner. Ela estava atrás das migalhas. Ela não queria um jantar completo. She said the dogs eat the crumbs under the master's table. Ela disse, os cães comem as migalhas debaixo da mesa do mestre. That's the way to do it. É assim que se faz. Don't take the high seat, take the back seat. Não tome o alto assento, tome o assento de trás. Just be the little person. The way up is down, always. Não faça, seja apenas a pessoa humilde. A maneira de subir é para baixo, sempre. He that humbles himself shall be exalted, he that exalts himself shall be abased. O que se humilhar será exaltado, o que se exaltar será humilhado. The way up is down, always. A maneira de subir é para baixo, sempre. Remember, she had never seen a miracle. Lembre-se, ela nunca tinha visto um milagre. She was a Gentile, but she had faith. Ela era gentia, mas tinha fé. She was something like the harlot Rahab. Ela foi um tanto semelhante à meretriz Raabe. She said to the spies. Ela disse para os espiões. She didn't say, wait till I see how Joshua combs his hair. How does your generals all look? Or what kind of swords do they use? What instruments have they got? What kind of warfare? Ela não disse, esperem até eu ver como que Josué penteia o cabelo, ou como se parecem os seus generais, ou que tipo de espadas eles usam, que instrumentos têm, que tipo de operações militares. She said, I have heard that God's with you. That's good enough for me. I want mercy. Ela disse, ouvi falar que Deus está com vocês. Isso para mim é suficiente. Quero misericórdia. She believed. Ela creu. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Watch. For this saying, Jesus said, because she's persistent and coming. Observe. Por este dizer, Jesus disse, porque ela foi persistente e diligente. Now, at first she called him son of David. Agora, a princípio, ela o chamou de filho de Davi. Now, she had, as a Gentile, had no claims on him as the son of David. Agora, se ela tinha, como gentia, não tinha direito sobre ele como filho de Davi. But when she said Lord, he was her Lord, but not son of David to it. Mas quando ela disse Senhor, ele era senhor dela, mas não filho de Davi para isso. She had the right approach to God's gift. Ela teve a maneira certa de chegar ao dom de Deus. And that's the only way to ever receive anything is come the right approach.
E essa é a única maneira de você chegar a receber qualquer coisa, é vir com a maneira certa de chegar. She was the first Gentile that a miracle was ever performed on. Ela foi a primeira pessoa gentia em quem um milagre chegou a ser realizado. Faith admits the word is right, gets humble and reverent. A fé admite que a palavra é certa, torna-se humilde e reverente. And the same is today, be willing to take any part, anywhere, just so I get there. E a mesma coisa é hoje, está disposto a tomar qualquer parte em qualquer lugar, contanto que eu chegue lá. Did you ever notice Martha, in the presence of Jesus, was persevering? Você já notou que Marta, na presença de Jesus, estava perseverando? Martha, when she came out, though she had a brother that loved him, Marta, quando ela saiu, embora tivesse um irmão que o amava, though she had opened up her house and left the church, and so forth, and Lazarus and he was friends. embora ela tivesse aberto sua casa e deixado a igreja, e assim por diante, e Lázaro e ele eram amigos, And Lazarus was dead in the grave and was been in there for 4 days, already deteriorating. e Lázaro estava morto no túmulo e havia estado aí fazia 4 dias, já deteriorando. The nose had dropped in, the flesh off his bones. He was dead. O nariz havia caído, a carne havia soltado dos ossos. Ele estava morto. I was talking to a woman that belongs to another faith that don't believe that he was no more than just a prophet or a good man. Eu estava conversando com uma mulher que pertence a outra fé que não crê que ele não era mais do que um profeta ou um bom homem. I admit he was a prophet, but he was more than a prophet. He was the God of the prophets. Eu admito que ele foi profeta, mas ele foi mais que um profeta. Ele foi o Deus dos profetas. Is all the prophets was in him plus God. And all of it together made him. Ele foi tudo o que os profetas foram, estava nele, mais Deus, e tudo isso junto o formava. We was going down one night, she said, if I prove to you, Mr. Branham, Estávamos indo uma noite e ela disse, se eu provar para o Senhor, Sr. Branham, that I've just got one fault with your message. disse, eu encontro apenas uma falha com a sua mensagem. I said, I hope the Lord only has one fault. Fine with me. Eu disse, espero que o Senhor tenha uma falha que encontra em mim. He said, you brag too much about Jesus. Disse, o Senhor se vangloria demais de Jesus. Said, you make him God. Disse, o Senhor o torna Deus. I said, he was God. Eu disse, ele foi Deus. If he wasn't God, he's the greatest deceiver the world ever had. Se ele não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. She said, you make him divine. Ela disse, o Senhor o torna divino. I said, he was divine. Eu disse, ele foi divino. Or said he was a good man. Oh, disse, ele foi um bom homem. I said, he was more than a good man, he was God. He was divine. Eu disse, ele foi mais que um bom homem. Ele foi Deus. Ele foi divino. I said, I'll prove to you by your own Bible he wasn't divine. Disse, eu provarei ao Senhor pela sua própria Bíblia que ele não foi divino. I said, how can you do it? Eu disse, como pode fazer isso? She said in St. John, the 11th chapter, when Jesus went to the grave to raise Lazarus up, the Bible said he wept. Ela disse, em São João, capítulo 11, quando Jesus foi até o túmulo para ressuscitar Lázaro, a Bíblia disse, ele chorou. And I said, is that your scripture? E eu disse, essa é a sua escritura? I said, yes. I said, you fail. Eu disse, sim. Eu disse, a senhora falha. I said, how could he weep and be divine? Disse, como pode ele chorar e ser divino? I said, he was both man and God. Eu disse, ele foi tanto homem como Deus. That was a man that was weeping, certainly. I'll admit that was a man weeping. Foi um homem que estava chorando, certamente. Admitirei que foi um homem chorando. But when he stood by the side of the grave, straightened his little frail body up and said, Lazarus, come forth. And a man been dead 4 days, stood on his feet and lived again, that was more than a man. Yes, sir. Mas quando se colocou ao lado do túmulo, endireitou seu corpo débil e disse, Lázaro, sai para fora! E um homem que estava morto 4 dias se colocou de pé e viveu novamente. Esse foi mais que um homem. Sim, Senhor. Corruption knew its master. The soul knew its creator. A corrupção conhecia o seu mestre. A alma conhecia o seu criador. And he is 4 days' journey somewhere. I don't know, neither do you. E ele estava à distância de 4 dias de viagem em algum lugar. Eu não sei, tampouco você sabe. But anyhow, when he spoke, he come forth. Amen. Mas, de qualquer modo, quando ele falou, ele saiu para fora. Amém. That was more than a man. Esse foi mais que um homem. He was a man when he come down off the mountain that night. After he been hungry, come down looking up on the trees to find something to eat.
looking on a tree. When he cursed the tree, it had no fruit. Ele foi um homem quando ele desceu da montanha aquela noite, depois dele vir, estando com fome, vir olhando nas árvores para encontrar alguma coisa para comer, olhando para uma árvore quando ele amaldiçoou a árvore que não tinha fruto. He was a man when he was hungry, but when he'd taken 5 biscuits and 2 fish and fed 5,000, taken up 7 baskets full of fragments left, that was more than a man. Ele era um homem quando ele tinha fome. Mas quando ele tomou 5 pães e 2 peixes e deu de comer para 5.000, apanharam 7 cestas cheias de fragmentos que sobraram. Esse foi mais que um homem. É isso mesmo. He was a man when he laid out there on the water that night in the back of a ship. Ele foi um homem quando ele deitou lá na água aquela noite, na parte de trás do barco. Virtue gone out of him all day long, preaching and healing the sick. Virtue leaving from him, from the people, discerning the thoughts in their heart. Virtude havia saído dele. O dia todo pregando e curando os doentes, virtude saindo dele, das pessoas discernindo os pensamentos do coração delas. And 10,000 devils of the sea swore they'd drown him that night. E 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam aquela noite. That little old ship like a bottle stopper out there flopping up and down, the devil said, I got him now. Aquele pequeno barco como uma rolha lá, batendo-se para lá e para cá. O diabo disse, agora o peguei. And it looked like it was all over. E parecia que era o fim de tudo. But when he was once aroused, come up and put his foot on the brail of the boat, looked up and said, Peace, be still, and the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. That was God. Mas assim que ele despertou, veio e colocou seu pé nas rises do barco, e levantou os olhos e disse, cala-te e aquieta-te. E o vento e as ondas o obedeceram. Esse foi mais que um homem. Esse foi Deus. He was a man when he cried for mercy at the cross. True. Ele foi o homem quando ele clamou por misericórdia na cruz. Verdade. When he cried for a drink and they gave him vinegar, that was a man. Quando ele clamou por algo de beber e deram-lhe vinagre, esse foi um homem. When he died bleeding, crying, crucified, nailed to a cross, he was a man. Quando ele morreu, sangrando, clamando, crucificado, pregado a uma cruz, ele foi um homem. But on Easter morning, when he broke the seals of the tomb and rose again and said, I'm he that was dead and alive forevermore, that was more than a man. Mas na manhã da Páscoa, quando ele rompeu os selos do túmulo e ressuscitou e disse, eu sou aquele que fui morto e vivo para todo sempre. Esse foi mais que o homem. Was God in a man, his son. Foi Deus no homem, seu filho. No wonder Martha, with this understanding, she was perseverant in the presence of Jesus. Não é para menos que Marta, com este entendimento, foi perseverante na presença de Jesus. Said, if you'd have been here, my brother would not have died. But even now, whatever you ask God, God will give it to you. Disse, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, qualquer coisa que tu pedires a Deus, Deus te o concederá. Oh, if we'd only get those words in our heart tonight. Oh, se tão somente colocássemos essas palavras em nosso coração hoje à noite. I know I'm sitting in a wheelchair. I know I got cancer, got heart trouble, whatever it is. Sei que estou sentado numa cadeira de rodas. Sei que tenho câncer, tenho doença do coração. Seja o que for. I know the doctor says my last hour is close at hand, but even now, Lord. Sei que o médico diz que minha última hora está chegando, mas mesmo agora, Senhor, whatever you ask God, He'll do it. Qualquer coisa que você pedir a Deus, Ele fará. And He's sitting at the right hand of His Majesty to make intercession upon our confession. Ele está sentado à destra da Sua Majestade para fazer intercessão baseado na nossa confissão. Just be as persistent as Martha was. Apenas seja persistente como Marta foi. Seemed like He'd turned her down. Parecia que ele a havia rejeitado. Sent for him and he didn't go. Sent again and he didn't go. Mandou buscá-lo e ele não foi. Mandou outra vez e ele não foi. Finally, after he's buried 4 days, here he is, but she was still persistent. Finalmente, depois de estar enterrado 4 dias, aqui estava ele. Mas ela mesmo assim foi persistente. She had a hold of something. She had seen his works and she knew that was God. Ela tinha se apoderado de alguma coisa. Ela havia visto as suas obras e sabia que era Deus. She knew it was. She was persistent. Ela sabia que era. Ela foi persistente. She got what she asked for. Ela conseguiu o que pedia. The Shunammite woman in the presence of Elijah was persistent.
A mulher sunamita na presença de Elias foi persistente. Oh, the baby was dead and laying upon his bed. Oh, o filhinho estava morto e jazia na cama dele. And Elijah tried to take a anointed stick and send by Gehazi to lay upon the child. E Elias tentou tomar uma vara ungida e enviar por Geazi para ser colocada sobre a criança. But your faith wasn't in the stick, it was in the prophet. Mas a fé dela não estava na vara, estava no profeta. She knew that God was in that prophet, for she'd seen the words he said come to pass. Ela sabia que Deus estava naquele profeta, pois ela havia visto as palavras que ele disse acontecerem. He was a vindicated prophet. And she knew that what he said come from God. Ele foi um profeta vindicado e ela sabia que o que ele dizia vinha de Deus. And she said, as thy soul lives, I'll not leave you till I find out why. E ela disse, tão certo como vive a tua alma, eu não te deixarei até saber o porquê. And she stayed with him. She was persistent until she got what she asked for. E ela ficou com ele. Ela foi persistente até que conseguiu o que pedia. Reminds me here not long ago, a little woman coming from California when I still lived in Jeffersonville, said about 3 or 4 years ago. Isso me faz lembrar, aqui não faz muito tempo, uma mulher que veio da Califórnia, quando eu ainda morava em Jeffersonville. Isso faz uns 3 ou 4 anos. She had a tumor, and the tumor alone weighed 50 pounds. Ela tinha um tumor, e só o tumor pesava 50 libras. They had to pack her into the building, set her back. Tiveram que carregá-la para dentro do prédio, colocá-la atrás. She showed us to be there that night. Ela sabia que era para mim estar aí essa noite. She thought I was going to pray for the sick, but I just come to speak to the audience. Maybe about what we got in here tonight. Ela pensou que eu fosse orar pelos enfermos, mas eu apenas tinha ido falar com a audiência, talvez mais ou menos o que temos aqui hoje à noite. After getting through speaking, some of them told her he doesn't pray for the sick tonight. Depois de ter terminado de falar, alguns haviam lhe dito, ele não vai orar pelos enfermos hoje à noite. But she wanted to be prayed for. She had said in her heart and believed she'd been in a meeting before and said, I believe if Brother Branham would pray for me, I'd be healed. Mas ela queria receber oração. Ela disse em seu coração e creu. Ela havia estado na reunião antes e disse, creio que se o irmão Branham orasse por mim, eu seria curada. That night, 2 or 3 of the deacons passed her around, went out beside the building, come around the back, laid her at the door. E aquela noite, 2 ou 3 diáconos passaram com ela e saíram pelo lado do prédio, deram a volta por trás, colocaram-na à porta. I started walking out with Billy Paul through the back. She grabbed me by the trouser leg, like that. E comecei a sair com Billy Paul por trás. Ela me agarrou na perna da calça, assim. She said, Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify